quero começar essa aula com uma pergunta para você. Se eu dissesse que talvez a sua dívida não esteja só aumentando apenas por causa dos juros com agiotas, o que você pensa? Talvez ela esteja aumentando, sabe por quê? Por causa das decisões que você continua tomando, as decisões equivocadas que você toma todos os dias, sem o quê? Sem perceber. E hoje eu vou mostrar para você 5 erros que eu mesmo cometi, erros que atrasaram a minha vida e a minha recuperação e que podem estar o quê? Atrasando a sua, impedindo que você saia das dívidas com agiotas. Então, se você quer corrigir pelo menos um deles hoje, e você vai dar um passo grande para começar a sair das dívidas com agiota e a sair dessa situação. Vem comigo que eu vou mostrar para você agora, nessa aula, esses 5 erros. Ótimo! Nós vamos agora retomar essas aulas revendo. O que nós vimos até hoje? Nas 2 primeiras aulas da série, nós vimos na aula 1 sobre emocional. Tá? Então, nós entendemos o quanto a questão emocional é importante na saída das dívidas. Na aula 2, nós vimos a realidade, ou seja, como nós vamos fazer e entender aonde nós estamos, quais as dívidas que nós temos, qual é o valor, para quem a gente deve. E na aula 3, que é a aula de hoje, nessa série, nós vamos trabalhar a questão da ação. Ou seja, nós vamos parar de o quê? De piorar. Nós precisamos ter atitudes. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar isso. Nós vamos parar de piorar. Por quê? O que acontece? Normalmente, a gente, quando está devendo para agiotas, a gente acaba tomando decisões e atitudes, ações, que pioram a situação ao invés de melhorar. E é isso que nós vamos entender agora. Então, se na primeira aula nós recuperamos o nosso emocional, né? Na segunda aula da série nós encaramos a realidade e organizamos a dívida, com essa base, né? Hoje, eu passando essa nova etapa que é da ação, você vai começar o quê? Tomar decisões mais assertivas e vai errar menos. Ou seja, você vai avaliar os erros que você está tendo e vai descartar esses erros. Mas antes de eu continuar nessa aula, eu quero primeiro pedir a sua participação. Primeira coisa, se inscreva no canal, curta, dê o joinha, né? Compartilhe essa aula se você sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade com dívidas com agiota. E se inscreva no canal. É importante você se inscrever no canal para que a gente possa entregar mais conteúdos, mais material para você também e para outras pessoas que precisam dessa informação. E finalizando, escreva aqui, tá? Escreva aqui se você está com algum problema financeiro, com agiota, e quais os erros que você vem cometendo. Vai aqui no comentário e escreva quais os erros que você vem cometendo aqui para a gente poder entender um pouquinho mais de você. O que acontece? Durante muito tempo, eu achava que o que eu estava fazendo era tudo certo, estava tudo tranquilo. O que acontecia? Eu trabalhava o dia todo, arrumava um dinheiro, cobria uma dívida, buscava mais alternativa, pegava mais dinheiro emprestado, cobria outra dívida, e isso me deixava no final do dia cansado, exausto, né? E olhando para trás, eu percebi que na verdade, o que eu estava fazendo? Era muito esforço, mas eu não saía do lugar. Foi quando o que aconteceu? Eu descobri que alguns comportamentos que eu estava tendo estavam alimentando o problema. Ao invés de eu resolver, eu estava alimentando esses problemas, esses erros. Vamos agora já direto para o erro número 1. Pois é, o erro número 1, tá? O que é o erro número 1? É esconder o problema das pessoas.
pela vergonha, pelo medo, pelo orgulho. Exatamente isso. Esconder o problema das pessoas. Eu, com certeza, eu fiz muito isso. Como você percebe, o erro não tem nada a ver com dinheiro, né? Ele tem a ver com relação. Eu demorei para conversar com a minha esposa, eu achava que ia decepcionar, eu demorei para falar com meus familiares. Mas eu quero alertar você que foi justamente isso, que quando eu parei de esconder essa situação, que eu comecei a encontrar soluções. Quem esconde o problema, também o que faz? Esconde soluções. E é isso que eu quero passar para você aqui. Você está escondendo o problema? Você está deixando de ter soluções. Eu tenho algumas aulas onde eu falo mais sobre isso, de falar com familiares, de mostrar. Então você pode acessar no canal do YouTube, tem muitas aulas falando sobre isso, como você vai fazer esse processo aqui de falar com as pessoas. Vamos ao erro número 2. Qual que é o erro número 2, gente? É pagar quem grita mais, ou grita mais alto. O que é isso? Nós temos o agiota 1, nós temos o agiota 2, nós temos o agiota 3, 4, 5, 6. E cada um deles tem uma forma de agir. Uns são mais tranquilos, outros mais difíceis de lidar. E sempre tem aquele que faz o quê? Provavelmente você já passou por isso. Que gritou mais alto. Ah, esse gritou mais alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar para esse. Ah, depois o outro gritou aqui também, eu vou pagar para esse. E aí eu já não tenho mais dinheiro, eu vou para o agiota 4 aqui para pagar o 3, porque ele está gritando. Ou seja, você não está agindo com o quê? Estratégia. Você não está agindo com estratégia. E quando a gente não age com estratégia, nós não sabemos selecionar ou fazer o que tem que ser prioridade. Pagar qual deles é prioridade. Isso você precisa entender. Então, como é que você vai fazer isso? É só quando você faz um planejamento, tá? E aí você vai definir qual desses aqui você vai pagar. Porque se você não tiver um planejamento, o que acontece? Como é que você vai agir com coerência e vai definir qual que você vai pagar primeiro? Se você não conhece cada um deles, como é que você vai fazer isso? Portanto, o erro é a gente ir pagando aquele que fala mais alto. E aí a gente vai virando uma bola de neve e a gente não consegue resolver. O segundo erro foi esse. Vamos ao terceiro erro agora, então. Qual que é o terceiro erro que a gente comete? Vamos ver aqui. Terceiro erro. Nós vendemos patrimônio no desespero. Vender patrimônio no desespero. Avalie aí se você já não teve esse tipo de comportamento. Esse é um dos erros que eu mais vejo pessoas cometendo. Inclusive eu cometi. Eu vendi uma casa por causa disso. Olha um exemplo aqui. Nós vamos pegar aqui um carro. Eu já anotei aqui para ser mais rápido. Um carro de 50 mil. Você vendeu para pagar um agiota por 30. Você pagou 30 mil para o agiota. Pagou só os juros. Estou pegando um exemplo aqui. Pode ser que tenha outras situações. Você pagou os juros. E o capital, o que aconteceu com o capital? Você continua devendo o capital. E esse capital continua provocando o quê? Juros. Você continua tendo juros para pagar. E aí, resolveu você vender esse capital?
Resolveu você vender esse carro? Vender essa casa? Vender, sei lá, um teu equipamento de trabalho? Se você ainda continua devendo, o que nós precisamos entender e perceber? Você o quê? Perdeu o patrimônio e resolveu o quê? Apenas a pressão momentânea. Você não resolveu o problema. Jogou fora um patrimônio que você podia ter tido com menos pressa aqui, se você tivesse trabalhado com menos pressa aqui, ó, que tu vendeu com pressa, o que você aconteceu? Você vendeu barato. Se tu não tivesse tanta pressão para vender, você podia ter tirado um pouco a mais. E esse pouco a mais, quem sabe você conseguiria resolver o problema. Mas é isso que acontece. Eu entendo você porque eu cometi esse mesmo erro. A gente age no desespero, na pressão e se desfaz do capital que a gente tem. Então, terceiro erro, vender o patrimônio abaixo do preço. O quarto erro. Qual que é o quarto erro, então, aqui? Prometer e não cumprir. Esse é um dos mais tradicionais. Esse é um dos erros mais clássicos de quem deve para a agiota. Prometer e não cumprir. Você promete várias vezes aqui, né? Promete pagar, promete negociar, promete levantar recursos, promete isso, promete aquilo. Eu sei porque eu fiz a mesma coisa, tá? E aí você promete só para quê? Para agradar. Você não vai prometer para resolver, porque você não está com condições de resolver nesse momento, você promete para agradar. Qual que é o caminho, então? Ser sincero. Seja sincero. Esse é o melhor caminho. Ah, mas Jaime, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ser sincero com a pessoa? Seja sincero que você não tem dinheiro para pagar. Então, isso é uma outra aula que nós temos que trabalhar. Como é que é o comportamento que você lida com ele? Para isso, você precisa ter estratégia para você falar a verdade também para ele. Você tem que ter segurança, você saber o que falar, como falar. E é aqui que muita coisa se agrava. Por quê? Quando você não cumpre aquilo que você prometeu, o que você faz? Aqui, ó, destaquei aqui, ó. Você quebra a confiança. Você quebrou a confiança com a agiota. E quando você quebra a confiança com ele, faz com que ele te pressione ainda mais e te cobre ainda mais. Tá? Eu mesmo passei por isso e a forma como eu faço hoje ainda com algumas negociações que a gente tem é falar a verdade. Eu não tenho, eu não prometo. Eu só digo o seguinte, e é o que eu fiz em negociações passadas. E é o que eu falo e mostro nas minhas aulas. Hoje eu não tenho, mas olha aqui, aqueles que eu cumpri, que eu acertei, que eu ajustei, está aqui na minha planilha, estou pagando certinho eles. Então se você ajustar a condição, na condição em que eu consiga, eu vou cumprir com você também. E aí você mostra que você está pagando. E isso traz credibilidade. Por quê? Quando você apresenta credibilidade para ele, é a mesma coisa que você ter o quê? Patrimônio. Porque ele passa o quê? A confiar em você e entender que realmente você está cumprindo com o que você prometeu. E isso é importante. Isso é importante. Zelar por aquilo que você fala. Zelando por aquilo que você fala, você passa credibilidade. Passando credibilidade, você consegue negociar com mais segurança, com mais tranquilidade, e o agiota acaba confiando mais em você, e você tem mais segurança naquilo que você acertar com ele. Vamos lá agora para o quinto erro que a gente comete. Qual que é o quinto erro, então, que nós cometemos normalmente? O quinto erro é achar que quanto mais trabalho, mais resolve. Conheço pessoas que trabalham o dia inteiro, né, trabalharam muitas horas, trabalham 12, 15, 17, né, vários trabalhos, às vezes algumas pessoas têm 1, 2, 3 trabalhos, ciclos, jornadas de trabalho, e não estão conseguindo resolver. E pelo contrário, parece que quanto mais trabalha,
o quanto mais você... Se você, por exemplo, é um profissional autônomo, mais que você quer vender, mais que você quer fazer negócio, parece que eles não acontecem. Porque tem vários fatores que influenciam aí. Entre eles, o da primeira aula, que é a questão emocional, questão mental, questão espiritual, questão física, que impede que você resolva. Então, o trabalhar em excessivo aqui, tentar ganhar mais dinheiro, se você não estiver bem alinhado, não vai resolver. Você vai continuar o quê? Só pagando juros. E o detalhe está em não ficar só pagando juros. Que enquanto você ficar só pagando juros, você é o quê? Escravo do agiota. E é esse o trabalho que nós sempre trazemos. E a gente vai ver para frente isso nas próximas aulas da série. Então o que nós temos que fazer aqui? É um esforço não sem progresso. Tem que tirar isso aqui, mas tem que ser um esforço com o quê? Com progresso, que vai ter resultado lá na frente. Esse teu esforço ele tem que valer a pena. Essas horas a mais que você vai trabalhar tem que ser para pagar juro e pagar capital. É isso que você tem que entender. Se você não pagar juro e pagar capital, você nunca resolve. Então o que nós entendemos? Que o trabalho tem que ter. Até pode ser que em algum momento você vai trabalhar 12, vai trabalhar 15, 17, vai ter 2 ou 3 trabalhos, mas para quê? Com direção. Para aquilo que você for fazer, seja com direção e que ele tenha um fim específico. Não adianta a gente trabalhar mais, levantar mais dinheiro, porque você só vai estar deixando o agiota mais rico. E você está morrendo, porque você está se cansando, você está perdendo a família, a tua saúde está se esvaindo. Precisa dar direção, você precisa parar, precisa pensar, precisa analisar e colocar em prática. Então você não tem direção. Mas Jaime, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? De ter direção para sair dessa situação. Porque você está ficando no mesmo lugar. Você está tendo um esforço sem progresso. E isso é a maioria das pessoas que devem para agiota estão nessa situação. Porque quando a gente vai sem planejamento, sem estratégia, sem direção, nós não chegamos a lugar nenhum. Então não basta trabalhar mais, tá? Precisa entender isso. Você precisa ter uma direção séria, uma orientação para que você possa atingir as suas metas. Você viu que tudo isso aqui não é algo que é simples. E nenhum desses erros você cometeu porque você quis. Não. Nenhum desses erros que nós cometemos aqui foi cometido porque você queria fazer. Mas por que eles aconteceram? Você já parou para pensar sobre isso? Eles aconteceram porque ninguém te ensinou a você sair dessa situação. E que bom que você está nessa aula, porque você já está dando o primeiro passo. A partir de hoje, isso mudou. E eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo. Porque essa é a realidade. Vocês viram, na primeira aula nós falamos sobre a mente. Nós falamos depois sobre realidade. E nós falamos agora sobre ação. E tem mais coisas para a gente ver para frente aqui na série. Tem mais coisas para a gente ver aqui na série. Se você for ver, tá? Aqui é uma escadinha. Nós vimos aqui, vamos subindo. Né? Então nós estamos subindo. Existe uma sequência. Existe uma sequência. Muitos erros são porque a gente não tem sequência naquilo que você vai praticar para resolver o problema. A gente sempre vai ao quê? Apagando incêndio. Então, eu quando vivi tudo isso, eu percebi que não bastava só esforço e só vontade. Eu dependia de seguir uma sequência, eu dependia de ter estratégias. Aí, anos depois, o que eu organizei? Essa sequência, o quê? Dentro do método resgate.
dentro do método de resgate e dentro do guia prático Premium, eu desenvolvi essa sequência. Está tudo lá dentro. O método de resgate explica todas essas. São mais de 25 aulas, a gente fala sobre isso. O guia prático também. Se você quiser conhecer mais, eu vou deixar o link na descrição. Vai ter um QR Code aqui, dá uma olhadinha depois. Acessa lá para ver como é que isso acontece, como é que funciona. Né? E é exatamente essa loja, essa mesma lógica que eu estou compartilhando com você aqui gratuitamente nessa série, porque eu quero que você resolva. Eu entendo muito bem do que é viver essa pressão. Vamos lá que eu quero te ensinar mais um detalhe agora que eu quero para a prática. Eu quero saber de você. Vem comigo aqui. Eu quero saber de você. Uma aplicação prática aqui. Tá? Qual o erro que você vai corrigir hoje? Qual o erro que você vai corrigir hoje? Pegue um papel, sei lá, teu celular, bloco de notas. Você já viu os 5 erros que nós mencionamos aqui. Né? Importante aqui, um por vez. Um por vez. Olha, esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. É querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí não faz nenhum. Liste um. Esse um você coloca em prática, e um dos maiores erros das pessoas é não colocar em prática nada. Se você está assistindo essa aula aqui, ao acabar a aula, você já faça algo disso que eu estou explicando para você. Você já vai ter resultado. Agora, se você não fizer, não vai acontecer nada, você só assistiu a aula. Por isso que muitas pessoas até se sentem chateadas porque eu cobro. E cobro mesmo de verdade porque eu quero que você saia dessa situação. Eu quero que você resolva essa situação, você coloque em prática. Então você precisa fazer isso. Colocar em prática. Fez uma, resolveu um dos erros, vai para o segundo. Resolveu o segundo, está conseguindo colocar em prática o segundo, vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E assim vai. Você não pode deixar que as coisas elas tomem conta de você. Não, não é isso. Você tem que tomar o controle. Provérbios 24:3 diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria se constrói a casa. A sua vida ela também pode ser construída. A sua vida também ela pode ser construída. Assim como Salomão já falava lá. Mas de que forma a sua vida pode ser reconstruída? Com sabedoria, com estratégia, com planejamento, com coragem, com direção, com decisão. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que nós precisamos agir. Quando a gente vai agir, a gente precisa ter fé. A primeira é fé. A segunda é a ação. A terceira é sabedoria. Esses 3 pilares eles precisam estar juntos. Fé, ação e sabedoria. Para a gente ter o quê? Resultado. Para a gente ter resultado. E é isso que nós precisamos ter. Então, sua vida também pode ser reconstruída. Sua vida pode ser reconstruída. E hoje aqui você descobriu que o problema nem sempre são apenas o quê? Os juros. Isso é importante. Às vezes são as pequenas decisões que você toma no dia a dia que estão te atrapalhando. Pense nisso. Pense nessas pequenas decisões, nesses erros que nós cometemos. Mas a boa notícia é o quê? Que as decisões também podem ser mudadas. E é isso que nós queremos de você. E que quando as decisões mudam, né, a direção da nossa vida também começa a mudar. Agora você imagine o seguinte, né? Que você já recuperou o controle emocional que nós vimos lá. Você já conhece o quanto você deve e para quem você deve. Você já parou de cometer esses erros que nós falamos hoje. Parou tudo isso. Já tem esse conhecimento. E continua sem dinheiro. E aí, como negociar? Como criar uma reserva? Como começar a recuperar o controle financeiro?
É sobre isso que nós vamos falar na quarta aula dessa série. Nós vamos entender como levantar recursos, como negociar, né? Porque negociar sem dinheiro não tem como, né? Mas negociar com estratégia, né? Muda completamente o jogo, né? E eu espero você lá na próxima videoaula para você já ter mais subsídios para poder negociar com segurança. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.